acho que ele tinha que falar mais animadinho, né? Tipo, o que eu sabe assim. Hoje eu tô bom morar, né? Eu queria comer amor de hoje. Eu não posso todo dia. Estou querendo educação alimentar. Olá! Você acabou de chegar no meu canal. Eu sou Mariana Buni e esse é o Buniflix. Então pega a sua pipoca, o seu suco ou o seu refrigerante e senta que hoje nós vamos conversar sobre Deus e os milagres de Jesus. Então, gente, vamos conversar hoje sobre a multiplicação dos pães. A minha Bíblia é a versão NVI, que é a nova versão internacional. Eu estou usando uma Bíblia que tem uma linguagem super tranquila, uma linguagem muito parecida com a linguagem que nós utilizamos hoje em dia. Então, ela é de fácil compreensão. Se você não tiver, não tem problema. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu link de afiliado da Amazon, onde você consegue adquirir a sua, mas você também pode baixar a sua Bíblia no seu celular. Eu vou deixar também todas as referências de versículos e capítulos que nós vamos conversar nesse vídeo. Vamos lá? Então, pessoal, o que nós vamos ler hoje é o milagre da multiplicação dos pães. Ela aparece em alguns livros da Bíblia, como Mateus, Lucas, Marcos e João. Porém, hoje eu vou ler com vocês o que fica em João, que é do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças, os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados naquele lugar por aqueles que o tinham comido. Então, gente, eu quero falar algumas coisas com vocês sobre essa passagem. É uma passagem bem conhecida, né? A história dos 5 pães, 2 peixinhos. Sempre é pregada nas igrejas e Deus sempre fala, né, de maneiras diferentes e ele sempre ensina coisas a respeito dessa palavra. E eu particularmente eu gosto muito dela. E o ponto principal que eu quero puxar a atenção de vocês nesse vídeo é sobre a atitude de Jesus. Em primeiro lugar, ele põe à prova um dos seus discípulos, mesmo sabendo o que ele já ia fazer. Mas ele questiona o discípulo: como alimentaremos esse povo? Como faremos? Né? Sendo que era Jesus. Né? Então, era certo de ter uma provisão. Porque quem caminha com Jesus, quem caminha com Deus, tem a certeza que vai ter a provisão quando é necessário. Né? Nós não temos falta caminhando com Cristo. Ele sempre supre as nossas necessidades.
E o ponto mais bacana e mais bonito, um dos atos mais bonitos que eu acho nessa passagem, é o momento em que, antes de Jesus fazer qualquer coisa, né, com os 5 pães e 2 peixinhos, o primeiro ato dele, ele pega aqueles elementos e ele rende graças a Deus, ele agradece. Ele, pela fé, ele agradece a Deus a provisão, antes mesmo que ela já tivesse sido manifestada naquele lugar. Ou seja, Jesus, naquele momento, ele puxa os discípulos através de um ensinamento que é o ato de agradecer e puxar pela fé aquilo que ele quer que seja manifesto. Ou seja, quando nós estamos passando por um momento de desafios, quando às vezes a situação, né, aos olhos naturais não estejam tão favoráveis, o que a gente faz? O que sai da nossa boca? Sai palavra de gratidão a Deus pelo que nós somos, pela nossa vida, por tudo aquilo que Ele já fez por nós? Será que quando a gente tem falta de alguma coisa, nós somos capazes de abrir a boca e falar muito obrigada, Deus, por essa provisão, ainda que eu não veja, eu creio que ela já existe. E no ato de fé, a gente caminhar como se aquilo já tivesse sido materializado, como se aquilo já tivesse sido manifestado em nossa vida? Ou será que das nossas bocas vão sair palavras de murmuração? Ou será que vai sair da nossa boca queixa? Ou será que as palavras que vão fluir de nós são palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus? Essa é uma reflexão que eu quero deixar para você hoje. Por que a gente não aprende a ser como Jesus? E mesmo sem ver a manifestação do milagre que a gente precisa, mesmo sem ver a manifestação dos nossos sonhos, nós não somos capazes de, no dia de hoje, abrir a boca para agradecer. Muito obrigada, meu Deus, pelo milagre. Muito obrigada, Deus, pela manifestação da cura. Muito obrigada, meu Deus, pela minha casa própria, caso você ainda não tenha. Muito obrigada, meu Deus, pelo meu carro, pela minha promoção. Obrigada, Senhor, pela cura de um familiar. Obrigada, Senhor, pela promoção no meu emprego. Obrigada, Senhor, pela comida na minha mesa. A gente tem que aprender a ser grato antes de tudo. É uma das coisas que mais desagrada ao Senhor é a incredulidade. E quando nós andamos na incredulidade, é como se a gente estivesse falando para Deus: você não é capaz de me suprir. Você não é capaz de me dar o que eu preciso. Só que a gente esquece. Nessas horas, a gente esquece que a partir do momento em que Deus planejou cada um de nós, Ele já viu tudo acontecer, do início ao fim. Para cada problema que se levanta na nossa vida, já existe a provisão divina. Então não há nada que pegue Deus de surpresa. E não há nada que a gente possa fazer para limitar o poder de Deus, a não ser a incredulidade. Você não é capaz de fazer com que Deus seja menos poderoso, menos onipresente, menos onisciente. Mas a sua incredulidade vai fazer com que Ele não se manifeste na sua vida. Então, no dia de hoje, eu quero puxar a sua memória. Eu quero que esses versículos fiquem gravados na sua mente. Eu quero que essas palavras entrem na sua mente. Eu quero que essas palavras sejam uma semente que entre no seu coração e na sua mente. E que você seja revestido de fé. Para que toda vez que aconteça alguma coisa com você, para que toda vez que se levante uma situação, e que você olhe, que você não veja como você vai sair dela, você se lembre que Deus vai agir com um milagre na sua vida, onde você não tiver mais nada que você possa fazer. E eu falo muito isso no meu outro vídeo do Boniflix, que eu vou deixar no final, nos cards. Porque Deus não faz o que a gente tem que fazer. Quem tem que andar em fé é a gente. Porque viver na terra, a nossa vida aqui na terra, é uma vida de andar em fé.
Porque, meus irmãos, quando nós formos para a glória, a gente não vai precisar andar em fé, porque lá nós estaremos na presença do Todo-Poderoso. Então aqui a gente tem a oportunidade de orar, agradecendo mesmo sem ver o manifesto. É a gente orar declarando cura, ainda que os nossos corpos passem por alguma enfermidade. É andar declarando provisão, prosperidade, ainda que a despensa esteja vazia, mesmo que momentaneamente. Que você possa, em nome de Jesus, entender o quão poderoso Deus é. Que você possa, em nome de Jesus, entender que esse simples ato, que não é tão simples assim, mas é algo que nós temos que ter no nosso dia a dia, que é levantar todo dia e render graças ao nosso Deus pelo nosso dia. Deus, eu te agradeço pelo meu dia de hoje, eu te agradeço pela provisão que vai chegar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela cura do meu corpo. Eu te agradeço, Deus, pela cura dos meus familiares, Deus. Eu te agradeço por um casamento abençoado. Eu te agradeço, Senhor, pela provisão de contas pagas, nomes limpos, Senhor. Que Deus vai mandar o recurso que nós precisamos e nós temos que ter a fé nisso. Mas nós também precisamos entender que aquilo que precisa ser feito por nós, precisa ser feito por nós. A gente não pode tirar das nossas costas a responsabilidade de andar e caminhar segundo a palavra, segundo aquilo que Deus quer pra gente. Eu desejo, em nome de Jesus, que essa palavra penetre no seu coração e que ela não saia do seu coração e da sua mente. Que todos os dias você possa se levantar. Mas eu quero falar também sobre um outro ponto muito importante. Porque no final, e eu vou ler de novo para vocês, que isso aqui é muito lindo. No final, depois que todos receberam o suficiente para comer. Isso está no versículo 12. Jesus dá uma ordem. Ele diz: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Deus manda provisão. Ele manda tanta provisão que sobram 12 cestos. Coincidentemente ou não, são 12 discípulos. Ou seja, para quem estava ali trabalhando, para quem estava ali com Jesus, fazendo com que aquelas pessoas recebessem aquela palavra, pudessem presenciar aqueles milagres, não faltou provisão, ainda para que eles levassem embora. Se você está numa posição que você está servindo ao Senhor, que você está firme, e existem milagres acontecendo ao seu redor, esses milagres não vão parar só naquelas pessoas que estão ali para receber. As pessoas que estão com a mão no arado, elas terão a sua provisão. Porque quando a graça de Deus abunda, ela transborda. Transborda de maneira sobrenatural. Porque, meus irmãos, eram 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 homens, que dirá mulheres e crianças. E ainda sobrou. Ainda sobrou. Sobraram 12 cestos. O quão pequena está a sua fé? Você tem diminuído Deus? Qual é a posição de Deus na sua vida? Qual é a posição de Deus na sua vida? Vamos comparar Deus com um avião. Quando a gente está na rua, a gente está em casa e passa um avião, a gente vê ele pequenininho, desse tamanho assim, que a gente pega até assim com a pontinha do dedo, porque ele está longe. Mas se você for até um aeroporto e parar do lado de um avião, ele vai ser imenso. E a gente pode comparar esse avião com Deus. O quão distante ou quão perto você está de Deus? Será que você está vendo a sua vida
sem rumo? Será que essa falta de esperança, essa falta de fé que está no seu coração, não é porque você está distante demais do Pai? Onde você tem deixado Deus na sua vida? O quão distante você tem ficado de Deus, da palavra? Deus nos chama para uma vida de relacionamento. Deus nos chama para uma vida de intimidade. Deus, eu já falei isso aqui em outro vídeo, ele não é um gênio da lâmpada. Jesus veio por nós para que nós voltássemos a ter acesso a Deus como Pai, como vocês viram no Boniflix 1. E o que um pai quer? Quer estar pertinho do filho. O que um pai quer? O pai quer ter o filho nos braços. Então, para de ficar distante de Deus. Se aproxima. Corre para os braços do Pai. E tira da sua cabeça essa mentalidade de escassez. Porque se você é filho, você é herdeiro. E não tem nada que vá te faltar. Se esse vídeo fez sentido para você, essa palavra te tocou de alguma forma, que você ativasse as notificações, se inscreva nesse canal, assim toda vez que eu criar um conteúdo novo, você vai receber a notificação. Curta também para eu ter certeza que você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha com seus amigos e familiares. Mas não esquece de comentar aqui para mim o que Deus ministrou para você nessa noite. Que você possa avançar na prática da fé e se fortalecer e aprender como Jesus a render graças a todo dia a Deus, ainda que você não veja, até que tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que Deus já te prometeu e que todas as promessas e palavras de Deus sejam manifestas na sua vida em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus.